E por que a Ryzen decidiu investir justamente nessa tecnologia HJT? A Ryzen começou a desenvolver o HJT em 2018. Nesse tempo, até hoje, a gente desenvolveu várias melhorias na tecnologia e desenvolveu tecnologias para aplicar no processo de produção também, para enfrentar alguns desafios que a tecnologia HJT tinha na sua produção. Hoje a Ryzen é referência na tecnologia HJT e a gente tem 21 GB de capacidade de produção de módulos e 19 GB de capacidade de produção de células HJT. A tecnologia HJT é a tecnologia que tem maior potencialidade para atingir maiores eficiências, se aproximando dos 29,4% de eficiência, que é o limite teórico de uma eficiência de célula de junção única. Além disso, ela é uma tecnologia que tem outras vantagens, como, por exemplo, menor coeficiente de temperatura, maior bifacialidade, menor degradação, que como consequência tem maior geração por cada quilowatt instalado. E ela também é uma tecnologia que vai ser a base para as células tandem, que são as células aí que o mercado vai ter no futuro, que vão atingir mais que 30% de eficiência. É uma tecnologia de célula, um tipo de célula baseado em wafers tipo N. Ela tem uma diferença na sua estrutura quando compara-se com o Topcon, por exemplo, que é a presença de uma camada de silício amorfo. Uma consequência direta dessa diferença na célula é que não se pode utilizar as linhas de produção antes utilizadas para PERC para produzir as células HJT, como acontece com o Topcon, por exemplo. A maioria dos fabricantes atualizou as suas linhas de produção para transformar o que antes era PERC em linhas de produção de Topcon. O HJT, por ter uma célula completamente diferente e processos de produção diferente, ele requer para a sua produção uma linha de produção nova. E isso tem um custo até 3 vezes maior que o custo de uma linha de produção de Topcon. Quando a gente fala assim, em relação à produção, à quantidade, o que é que está diferenciando hoje as células HJT da Ryzen para de outros fabricantes? O que é que a gente deve observar? O que é que o integrador hoje deve analisar quando for adquirir um produto em que se tem a célula HJT? Então, primeiro, nem todos os fabricantes têm fábrica de HJT. Então, possivelmente, muitos fabricantes de módulos HJT hoje estão comprando essas células de outros fabricantes. Assim como nós, Ryzen, produzimos células para os nossos produtos, muitas vezes as células que têm algum pequeno defeito, algum probleminha, a gente pode vender para o mercado secundário. Então, a primeira preocupação que o integrador tem que pensar é, se esse fabricante não tem fábrica de células, qual é a qualidade das células que esse fabricante de módulos está adquirindo. Outro ponto que é muito importante é em relação aos materiais e ao processo de montagem do módulo. Como eu comentei, a Ryzen, por ter essa experiência desde 2018, a gente desenvolveu alguns processos, como, por exemplo, a interconexão entre células a baixa temperatura. Isso é porque, para justamente manter a alta qualidade da célula HJT e alta confiabilidade. Tem processos envolvidos que são específicos para o HJT e também a qualidade dos materiais utilizados, qualidade do encapsulante, por exemplo, utilizado numa linha de produção de HJT. Nessa linha de raciocínio, seria bom senso por parte dos integradores saber que é impossível um fabricante de módulos que não fabrica as próprias células, que não tem esse tempo de experiência no desenvolvimento da tecnologia, trazer a mesma qualidade que um fabricante de referência, que nós fomos desenvolvendo aí essas melhorias ao longo do tempo. Então, é impossível ter essa experiência e essa qualidade no processo de produção dos módulos também, do dia para a noite. Além disso, e principalmente, o custo, né? Vamos pegar aí talvez um fabricante não tão grande de carro, ele pode até comprar peças para produzir um Porsche, mas ele não vai conseguir produzir um Porsche com a mesma qualidade e com preços mais baixos, com custos mais baixos do que a própria Porsche, que já tem experiência e todo o know-how para fazer Porsches, no caso, né? Então, meio que é esse bom senso que é necessário por parte do integrador. Um ponto importante
é que o módulo, diferente de outros equipamentos, quando ele não tem qualidade, ele não vai parar de gerar, mas ele vai ter uma eficiência menor, vai apresentar maior degradação, não vai entregar os resultados para os clientes finais, vai acabar trazendo frustrações e, de repente, daqui 30 anos, esse módulo não vai estar nem perto dos resultados esperados em termos de potência que ele vai manter. Então, esses pontos são importantes para o integrador levar em consideração na hora de adquirir um produto HJT, que é uma tecnologia muito boa, é a melhor tecnologia de células hoje, só que a gente pode adquirir sim produtos ruins, mesmo com essa tecnologia, por conta desses fatores, né, que envolvem toda essa experiência que é necessária. Então, hoje a expertise que a Ryzen tem em relação à fábrica, ela é um diferencial para você, integrador, saber o que escolher em relação ao produto, em relação ao módulo, porque a tecnologia a gente tem. O Ryzen, ela é fabricante, ela tem a expertise, logo você vai ter uma garantia melhor, você vai ter uma confiabilidade melhor, uma fiabilidade daquilo em que você está comprando, aquilo que você está adquirindo. Então isso para o futuro, isso para o mercado é muito bom, mas é importante que o bom senso venha em primeiro lugar. É verdade. Uma preocupação que a gente tem é que daqui a pouco a gente vai ter módulos HJT não performando bem, não entregando os resultados que a tecnologia de fato pode trazer para o mercado e, na verdade, não está associado com a tecnologia, sim, isso estaria associado com a qualidade, a confiabilidade desses módulos, né? Das células também, claro, como eu comentei. Às vezes a célula que o próprio fabricante de módulos adquire de um fabricante de células pode também não ter a qualidade esperada, pode ser uma célula grade B, grade C, e aí a gente começa a ter problemas no futuro com esses módulos. As vantagens do HJT principalmente são a alta bifacialidade, ele tem uma bifacialidade maior que o Topcon, o baixo coeficiente de temperatura de potência, que é aquela perda de potência que a gente tem no módulo, quando o módulo está operando em condições de temperaturas reais. Então, todo dia esse módulo vai passar aí por temperaturas de 50, 60, 70 graus na sua operação e isso vai causar uma redução de potência nos módulos. Isso é normal, é um fenômeno esperado. Quanto menor esse percentual de redução, mais esse módulo vai conseguir manter a geração. Então, isso é um diferencial em relação ao Topcon também. E outro fator é a degradação que ocorre ao longo dos anos. Essa degradação linear no HJT ela é menor, então depois de 30 anos, o HJT, por exemplo, mantém 90,3% da sua potência, quando o Topcon 87,4%. Então, essa diferença de potência ao longo dos anos vai impactar na geração. Então, em resumo, o HJT ele vai gerar mais quilowatt-horas por quilowatt instalado. O rendimento energético é maior ou o energy yield. Isso a nível de projeto, a nível de integrador, a nível até de investimento, isso vai te dar um retorno até mais rápido ali, porque você vai ter um módulo em que ele degrada menos, em que ele produz mais em condições adversas. Então isso daí, para o integrador, para o cliente final, para o investidor, isso aí é essencial em termos de projeto. Isso mesmo. E ao longo do projeto, vocês vão perceber que o custo da energia gerada, quando comparado com as outras tecnologias, ele é menor, que é o que a gente chama de LCOE. Então, o LCOE sendo menor, o investidor ou o proprietário de um sistema residencial, por exemplo, ele vai ter maior retorno financeiro. Assim, a nível de objeção, o que a gente tem se falado muito são em relação aos custos. Sempre o custo inicial do sistema fotovoltaico é um custo basicamente ali alto. Mas quando a gente, tratando com o integrador, tratando ali no dia a dia, a gente explica os benefícios, a gente explica ali aquilo que a tecnologia traz de bom não só agora, mas também para o futuro, principalmente em relação à durabilidade ali. Isso traz um diferencial. Então é uma objeção, pode ser tranquilamente contornada, superada. Isso, vai ser superada justamente com esses argumentos técnicos, mas que também ajudam ali a nível comercial. É justamente isso. Eu acho que uma boa conversa com os integradores para disseminar esse conhecimento
acaba ajudando nessa questão das objeções. Uma insegurança também às vezes existe por parte dos integradores por ser uma tecnologia nova e por isso que a gente reforça. Essa tecnologia não é nova, ela é dos anos 90 e a Rising, inclusive, já tem muitos anos desenvolvendo e anos de experiência na tecnologia. Se nós formos comparar o HJT com o Topcon, em termos de estrutura celular, eles têm uma grande diferença. Em termos de processo de fabricação de células também, processo de fabricação de módulos também é distinto. A montagem do módulo HJT requer, por exemplo, interconexão com baixa temperatura para manter a alta confiabilidade da célula. E em termos de geração, a gente vai ter principalmente 3 fatores. O HJT possui maior bifacialidade que o Topcon, menor coeficiente de temperatura de potência, então menor perda de potência sob altas temperaturas de operação e também menor degradação linear que acontece aí ao longo dos anos. Os módulos vão degradando, o HJT vai mantendo sempre maior potência. Quando a gente compara HJT e Topcon, os módulos HJT eles possuem uma maior uniformidade na cor da parte traseira das células. E aí, a partir disso, também com testes de laboratório e depois, ao longo da operação da usina, na performance. Mas isso vai demorar aí para o investidor perceber. Então, a gente recomenda realmente adquiram de distribuidores confiáveis como a Amara, que trabalha apenas com produtos de alta qualidade, e também de fabricantes que têm experiência e que são muito sérios na qualidade dos produtos. Então, relacionado a essa questão da diferença, a questão de confiabilidade, é importante de frisar que a Rising ela é fabricante da célula. Então, ela tem todo um controle de qualidade desde o início ali até o final, onde você tem a produção do módulo em si. Então, é essa confiabilidade que vai justamente ser o diferencial, visto que a gente não tem assim uma forma direta de ver a diferença, apenas ali a parte traseira do módulo, mas assim, a nível de teste, a gente não tem um cliente que consiga fazer esse tipo de testagem. Justamente. Então é importante que você já tenha essa prevenção ao problema, se antecipar quanto a isso, adquirindo produtos de qualidade, de fabricantes que sabem o que estão fazendo. E o principal ponto aí de bom senso é o custo. Na Rising, como a gente tem experiência e melhorou processos de fabricação, a gente já hoje tem um custo muito otimizado para essa tecnologia. Justamente um desafio dessa tecnologia, uma razão pela qual outros fabricantes não têm, é o alto custo de produção. Então, seria bom senso por parte do integrador saber que não tem como um fabricante que não tem experiência nessa tecnologia fabricar um módulo altamente confiável, tanto quanto a Rising, a um custo muito mais baixo. Então, esse é o principal ponto de bom senso aí por parte dos integradores. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse tema, se inscreve aqui no canal da Amara e ativa o sininho para poder você estar acompanhando aí as novidades do mercado, as novidades de tecnologia. Qualquer dúvida que você tiver em relação à tecnologia, em relação aos módulos Rising, deixe os comentários aí abaixo. Lembrando que os módulos da Rising já estão disponíveis na plataforma da Amara, os módulos HJT de 700 watt-pico. Muito obrigada, até mais! Tchau!